Graça e paz, amados irmãos, vamos à nossa série de estudo, Meditações sobre o Reino. O desejo do meu coração é que o Senhor aplique ao seu coração o desejo latente de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Essa série de estudo nós tomamos por base Mateus capítulo 6, versículo 33. Estamos trazendo algumas singularidades do reino, tá? Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Já vimos vários aspectos do reino, hoje vamos pensar no reino que inicia no contexto terreno, tá? A partir de um rei sem discípulos. E vamos tomar por base o livro de Mateus capítulo 11, versículo 12, que na parte A do versículo vai dizer assim: desde os dias de João o Batista até hoje. A gente vai entender isso mais na frente. A gente sabe que João começou seu ministério, possivelmente lá pelo ano 27 depois de Cristo, e 6 meses depois ele batiza Jesus Cristo. Jesus começa o seu ministério público, e no ano 28 João Batista ele é preso, tá? Interessante é que quando Jesus começa o seu ministério, o discurso dele, né, foi o mesmo de João o Batista. João o Batista dizia: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Jesus veio e com esse mesmo discurso: arrependei-vos, pois o reino de Deus dos céus está próximo. Por quê? Se Jesus tinha acabado de chegar como rei, né? Então, a gente deveria pensar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está aqui. Mas Jesus não disse isso. Ele disse: o reino dos céus está próximo. Por que isso? Se ele estava pregando a mesma mensagem, agora, como rei, estava aqui na terra, onde estava o seu reino? Né? Porque quem era o povo que se colocava sob o seu reinado, sob o seu comando? Quem era o povo que assumia o caráter de Cristo? Então, pensando de uma forma simples, onde é que estavam os seus discípulos? Porque um rei sem um povo, ele não tem reino. Então, embora Jesus fosse rei, a sua mensagem inicial era: o reino dos céus está próximo. E nós tivemos, como disse antes, a prisão de João. E João, ele na prisão, vendo e ouvindo a respeito, né, de Jesus, ele tem a sua fé provada. E ele começa a questionar se verdadeiramente Jesus era o Messias. Ele começou a hesitar, ele começou a questionar a respeito de se Jesus seria verdadeiramente o Messias. Mas ele não perdeu a sua fé. E aí ele envia os seus discípulos com uma pergunta: és tu de fato aquele que estamos esperando, ou devemos esperar por outro? Então, João Batista, ele tinha dado anteriormente, né, no batismo ali, um maravilhoso testemunho a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de maneira tão incisiva, de maneira tão segura, de maneira tão clara. Né? Em João 1, 29 e 32, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz ainda, né, no versículo 32, vi o Espírito descer sobre ele e pousar sobre ele, e me foi dito que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista ainda disse mais, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é um testemunho tão claro, né? Mas ele foi provado ao máximo. Ele lá na prisão começou a pensar: poxa, eu fui aquele que introduzi a ideia, a convicção na mente do povo de que o Messias viria, e o Messias não está se importando por mim, né? Por que ele faz tantos milagres por outras pessoas e não me tira aqui da prisão? João possivelmente estava ofendido. Aí quando o Senhor Jesus ouve, né, os discípulos de João, ele diz: diga a João o que estou fazendo. Sim, abri os olhos do cego, fiz o aleijado andar, preguei aos pobres, ressuscitei as pessoas, estou fazendo isso. Mas não o faço em ti. Estarias tu ofendido? Trato a ti de forma especial, porque sei que você é capaz de suportar. Tu não serias ofendido por mim. E aí a gente sabe que João foi fiel até o fim, né? Aí a gente precisa entender: se o rei que precisa de um reino, ele tem que ter discípulos. E aí a gente precisa entender a ideia do discipulado. Mateus 11, versículo 12, a parte B vai dizer: desde os dias de João, a parte A vai dizer: desde os dias de João o Batista até agora. O agora, Jesus está ali, chegou, né? A parte B vai dizer: o reino dos céus é tomado à força, e pela força se apoderam dele.
Então, durante aquele tempo específico ali do início do ministério público de Jesus, houve uma mudança. O reino do céu estava apenas próximo, mas o reino dos céus estava também agora aqui na terra. Por quê? Né? Naquele tempo, o Senhor já tinha os seus discípulos. E o que significa ser seu discípulo? Né? O que significa ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo significa que você tem que se colocar plenamente sobre o seu governo, né? Em obediência, em submissão. Você permite que Jesus te mude. Você permite que Jesus se transforme. Você permite que ele imprima o caráter dele em você. Isso é discipulado. Antigamente, os discípulos eles eram diferentes das pessoas que estudam hoje, dos alunos de hoje. Os estudantes de hoje, eles vão à escola para aprender do professor. Né? Eles ouvem as leituras, tentam absorver tudo que o professor sabe e aplicar o que conheceram, o que aprenderam nas provas. E isso é tudo. Eles não aprendem do professor sua vida, seu modo, seu caráter, porque isso não é importante para eles. Tudo acaba sendo impessoal. Mas nos dias da antiguidade, assim como hoje, na vida cristã, né, um discípulo deve ser diferente. Porque se você quiser aprender uma profissão, você tem que deixar seu lar e viver com o seu mestre. Era assim que acontecia nos dias de Cristo. Né? A pessoa se tornava alguém da família do mestre, vivia ali e durante o primeiro ano não poderia nem mesmo falar com o mestre sobre a profissão. Ele ficaria ali fazendo coisas diferentes para a família, esfregando o chão, ajudando com as crianças, ou servindo o mestre como um escravo, como um servo. E gradualmente ele poderia permitir, né, o mestre poderia permitir que aquele que era o discípulo começasse a tocar nas ferramentas, ouvisse alguns segredos, mas apesar dos anos, através dos anos, a pessoa iria aprender mais do que uma profissão, ia aprender ao seu mestre. A pessoa começaria a falar como mestre, pensaria como mestre, andaria como mestre. Então, assumiria essa maneira. Não aprenderia apenas a habilidade, a profissão, mas também a vida do mestre. Isso é discipulado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamou alguns para ser seus discípulos no passado e continua chamando hoje. Ele chamou Pedro, André, João, Felipe, Natanael, Mateus, e eles começaram a deixar todas as coisas para ficarem com ele e aprenderem dele. Por isso, ele já tinha, a partir dos seus discípulos, o seu reino. Ele tinha pessoas completamente sob a dependência dele. Então, quem é o nosso rei? O agora, lá de Mateus 11, né? Começou naquele momento e continua até hoje. Ainda estamos no agora. O reino dos céus está aqui, está aí onde você vai ouvir essa mensagem. É o agora. Ele não pode ser visto, obviamente, o reino dos céus a olho nu. Onde quer que haja pessoas que se coloquem sob o comando absoluto do Rei Jesus, o Rei dos céus, o céu começa a aparecer na sua vida e passa a ser contemplado por outras pessoas. Então, graças a Deus, amados, que quando a gente crê no Senhor Jesus, é mais do que um perdão pessoal. Tá? Algo mais foi feito quando a gente foi salvo. Porque quando nós, a princípio, cremos no nosso Senhor Jesus, a gente não sabe muita coisa. Nós o conhecemos somente como nosso Salvador. A gente não o conhece como nosso Rei, como nosso Deus, né? Dentro de uma plenitude tal, à medida que a gente vai, obviamente, crescendo na graça e no conhecimento, é que esse conhecimento, esse mistério vai ser revelado. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, por exemplo, nos é dito, o apóstolo Paulo diz, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é o reino do Filho do amor de Deus? É o reino dos céus. Porque o Filho do amor de Deus, ele veio dos céus. Ele trouxe o céu para a terra. E ele estabelece aqui o seu reino na terra. Assim, todos nós, cristãos, estamos posicionados no reino dos céus. O reino dos céus nos recebeu. Né? E nós também devemos receber o reino dos céus. E aí cabe uma pergunta. Será que você tem, como cristão, recebido o reino dos céus? Você tem se posicionado
estando na dimensão do reino do céu, tem se condicionado, tem experimentado, tem realmente vivido sob o governo dos céus? Tá? Ou você está vivendo a velha natureza? Você está seguindo o caminho do mundo ou está seguindo o caminho de peregrino na dimensão celestial? Porque nós somos pessoas celestiais na Terra, mas andamos nós numa vida celestial, devemos andar nós numa vida celestial. Por quê? Quem é o nosso rei? O mundo ou Jesus? Quem está governando a sua vida? Qual é o caráter que está sendo edificado na sua vida e manifestado por testemunho a partir de você? Essas são questões sobre as quais a gente precisa meditar, tá? A gente deve ponderar, a gente deve pensar sobre esses temas, porque a gente deve se colocar na luz do céu e deixar que essa luz brilhe, ilumine. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz a meu respeito e ao seu respeito, vós sois a luz do mundo. Então, quem é que toma o reino? O reino dos céus, se ele está aqui agora, quem é que tem se apropriado dele? Nosso Senhor Jesus disse, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. A parte B do versículo 12 de Mateus 11. E essas palavras são fortes, como diz a ideia, né? É muito forte, né? Então, se a gente analisar várias versões diferentes da palavra de Deus, né, a gente vai encontrar, para ver se a gente encontra alguma palavra com mais suavidade, com mais gentileza, mais amável, mais fácil, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar qualquer versão, a gente vai encontrar em uma versão, o reino de Deus é tomado por violência, outro por tomada à força, outro por esforço, se faz esforço pelo reino dos céus e pelo esforço se apoderam dele. Então, todas essas palavras são fortes, são palavras militares, né? Tomar o reino, se apoderar dele à força, exatamente como um exército toma uma cidade, uma fortaleza numa guerra, é forçar, é colocar toda a sua força para se apoderar de algo, para capturar algo. O reino dos céus não vai ser tomado se você ficar sentado numa Hilux e ser levado até ele. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Ou no Fusquinha também, tá? Essa é a forma de pensar do povo de Deus. Infelizmente, alguns pensam assim, mas isso não vai acontecer. Ele tem sido tomado por violência e pela força se apoderado. Por que é assim? É fácil ir para o céu? Sim. Né? A gente não precisa fazer nada. Agora, você está sendo carregado para o céu. Tudo é de graça. A gente precisa entender isso, eu e você. Mesmo quando a gente tenta fazer alguma coisa, isso pode nos colocar em perigo se aquilo que estamos fazendo não estiver centrado na vontade e no propósito do Pai. O reino dos céus, amado, é precioso. O reino dos céus é totalmente diferente. Ele tem que ser apoderado, ele tem que ser tomado. Se você não faz isso, ele vai escorregar da sua vida. Por quê? Existem duas razões práticas. Uma é positiva. O reino dos céus é tão precioso, ele é um prêmio imensurável. Ele é um tesouro e, portanto, não é algo barato. Você tem que pagar um preço para tomar. E nosso Jesus, ele é tão precioso para a gente obter e para ganhar, que é algo que a gente tem que fazer. Né? O reino dos céus deve ser tão precioso para você, a ponto de você e eu desejarmos pagar um preço. Por quê? O evangelho não é algo barato ou uma graça barata. A graça deve nos encorajar a agarrar com todas as nossas mãos a vida eterna. Essa é a atitude que a gente deve ter. A gente não deve se dar ao luxo de ser complacente, a gente não pode se dar ao luxo de se encostar e acalmar como se fosse cair sobre nós a ideia do reino dos céus. Não, a gente tem que tomar, se apoderar, esforçar, pagar um preço. Por quê? Porque ele é precioso. Tá? Esse é o reino dos céus. Agora, que tipo de oposição precisa ser vencida? É a do nosso ego. Isso a gente vai ver na próxima semana, essas oposições, tá certo? Com vistas a que você entenda que essa linguagem que nós estamos fazendo, da ideia do reino ser tomado à força, não é a gente entrar numa guerra contra pessoas, não. É uma guerra que tem que ser feita dentro de nós. Guarde isso no seu coração e na próxima semana a gente continua falando ao respeito. Que o Senhor nosso Deus em Cristo vos abençoe.